começaria tudo de novo. Daquele 26 de julho de 88, né, porque foram 2 anos para rezar. Depois, no dia 16 de março, mudar para aquela casa, iniciar Jesus Menino, foi o processo que Deus deu de felicidade. Que hoje eu posso dizer a vocês isso, 34 anos depois, né? Essa história já visitou 30 países. Nós já pisamos em 30 países para contar essas histórias. Pisamos na ONU, fizemos um filme que hoje roda o mundo, né? A gente esteve agora na Marcha pela Vida, em Washington, e visitou muitos lugares para falar em congressos, em assembleias de bispos. Tive uma vez na CNBB. Então, assim, cresceu, mas não cresceu. Teve com o Papa também, né? Com o Papa? Com mais de um. Com os 3 Papas. Com os 3. Ai, meu Deus, olha isso. No ano 2000, a história chegou ao Papa João Paulo II. E ele nos convidou. Quando fizemos 10 anos, ele nos convidou, nos deram uma passagem para que pudéssemos ir pedir a bênção ao Papa pelos 10 anos. Ele nos recebeu. Depois, Bento XVI, foi umas 3 vezes, e o Papa Francisco já foi umas 6 vezes. Toda vez que vai à Europa, passa-se pelo Vaticano, porque nós tivemos um convênio com o Vaticano para ajuda de saúde dos meninos. A gente vai e passa uma horinha, um pouquinho lá com eles lá, né? Então, assim, entender que se tornou igreja. E depois ela se tornou membro da Igreja Católica. Aí me pedia a minha consagração. No ano de 93, Dom Gilson, Padre Gilson, dizia: seria bom pensar agora numa vida, vamos estreitar os laços com a igreja. E aí foi feita a consagração. Foi o primeiro leigo da diocese. Hoje tem várias comunidades em Petrópolis, são quase 14 comunidades de vida consagrada, mas essa era a primeira e era o primeiro leigo a se consagrar. Mas no ano de 88 foi a inspiração. 90 foi a fundação. 90 foi a fundação. 93. E aí 90 tinham 3 filhos lá. 3. Né? E quando é que começou a aumentar isso? Então aí foi a consagração, que em 93, na consagração, lembrar que meu pai não foi à consagração. Ele falou: eu não vou, eu não quero ver isso. Eu não quero ver isso. Não foi isso que eu desenhei para você. Minha mãe isso, foi... ele estava contrariado, porque o plano dele para a vida do filho era um filho médico, casado, com uma porção de filhos. Aí o filho larga tudo, vai cuidar de um bando de criança, vai ser celibatário. Aí ele fala: o que é isso? Eu lembro que ele estava expondo um cavalo dele na agropecuária de Itaipava, e eu levei as crianças. Ou seja, sua família tinha posses. Tem um pouco. Então, né? ele vendo que o filho ia viver da providência divina. E ele falou que você vai viver de pedir coisas às pessoas, de contar com generosidade de pessoas. E eu lembro quando eu passei na agropecuária com os meninos, um amigo dele me viu de longe assim e falou: olha o teu filho ali com os meninos dele. Né? Ele não virou para trás. Ele estava muito contrariado, assim, né? Mas, assim, na consagração ele não foi. Depois de 10 anos ele foi à nossa casa visitar. Ele foi. Mas sempre que eu ia em casa, minha mãe me dava dinheiro. E teu pai mandou 2 cestas básicas para vocês essa semana. Vocês receberam lá? Quer dizer, no fundo ele foi por trás, dando uma... Claro. E depois, no ano de 98, a juíza da cidade me chamou, a juíza, e disse: vou fechar a instituição. Descobri tudo que acontece naquela instituição. E eu vou fechar. E como você tem um zelo e um amor por eles muito grande, quer ficar com os 150 que ela tem? 150? Peraí, calma. A instituição não era a sua casa, não. Não. A instituição... Continuou lá. Esquisita. Eu fundei a Jesus Menino, que era a casinha. Sim. Depois uma casa maior, depois uma outra casa maior. Quer dizer, foram crescendo. A instituição permaneceu, a clínica continuou lá. E lá foi crescendo também, porque 150... Não, mas tinha naquela época já tinha, era um bom grupo. E aí, quando ela falou isso, eu falei: olha... Todos tinham algum tipo de deficiência? Todos com deficiência. Todo mundo com deficiência. E deficiências graves. Tipo o quê? Paralisia cerebral, autismo, muitos cadeirantes, muita criança acamada, né? E eu lembro que, quando ela me falou isso, eu falei: doutora, a senhora sabe que eu quero ser o pai deles todos. Ela falou: então vamos pedir de uma organização no Rio, que era a fundação ligada ao governo do estado, que mantinha essas crianças. Ela disse: eu posso levar o recado de você para eles e dizer que você está interessado. Mas alguns deles têm pai, têm mãe,
vai dar certo isso para você? Eu falei, olha, a nossa missão é com quem é sozinho. É quem não tem ninguém. O nosso desejo de Jesus Menino não é ser uma clínica, não é ter convênio, como não tem até hoje. Ou seja, poderia ter. Mas você não... optei que não. Eu falei, Deus vai me ajudar a cuidar deles. E aí ela trouxe aqui para a organização do Rio e eles não aceitaram. Disseram, não, vai ficar muito assim, muito solto a coisa, e até que ele consiga benfeitores para ajudar, não vai ser possível. Mas eu ganhei uma segunda casa, já estava numa casa maior, que os benfeitores haviam comprado, saí daquela casinha pequena, já tínhamos uma escola, atendendo crianças de fora, especiais que vinham passar o dia conosco, então o laço foi crescendo, na paróquia de Correias foi crescendo, e nessa altura aí da segunda casa, quem fez a doação foram as irmãs de Santa Catarina, que tem um Hospital Santa Teresa em Petrópolis. Tem um hospital Santa Teresa. Elas que doaram a casa, na época, doaram R$82 mil, que custou a casa, uma casa bem grande. E aí essa casa, ficou a primeira casa com um grupo de consagrados, e eu fui... Aí eu optei o que eu poderia fazer. Ela falou, então fique então com 30, que não tem ninguém. Esses 30 que são de Petrópolis, são crianças que os pais deixaram lá, ou o juiz deixou, porque tirou dos pais, esses não tem ninguém. Você pode adotá-los? Posso. Eu levei 30. Tinha 8, 30. Ficou 38. Caramba. E aí, mas os outros não quiseram ir, não? Quiseram. A dor, o dia que essa instituição fechou, foi uma coisa assim muito difícil para mim. Porque eu já não estava mais lá, mas eu fui chamado para buscar os nossos filhos que lá estavam. E os outros que estavam? E os outros. Mas quando eu cheguei, já tinha vários ônibus especiais, vindo de Cabo Frio, Volta Redonda, instituições que negociavam os convênios. Assim, quanto é o convênio que esse menino tem? Tem R$500. Vamos dar 3 deles. Né? Não, era assim mesmo, a conversa era essa. Olha só, mas para manter o Quênia... Não, eu sei que precisa de dinheiro. Sim, mas naquela hora ali... Mas naquela hora não era vendo humano. Números. Não era números. Né? Quanto que esse vai me render? Ah, esse aqui me rende 700, aquele me rende 500, eu quero de 700. Eu lembro que tinha uma amiga nossa advogada junto comigo, ela falou assim, o papo que está rolando naquela mesa lá dentro é isso. Né? Eles têm que esvaziar, porque a instituição foi interditada. Então eles têm que tirar eles daqui. E foi interditada porque era pelos maus tratos? Pelos maus tratos. E ela falou, leva os seus. E aí eu já tinha a segunda casa e levei. Mas ela deu um documento passando a guarda para você? Sim, tudo ali. Saiu tudo tranquilo ali. Saiu a documentação. Eu não levaria eles assim. Não poderia, né? Engraçado que eu gosto sempre de colocar isso, né? Nós temos uma família em Petrópolis que chama Família Pavão. É uma família tem muitos comércios, tem muitos bens eles. E um dos filhos dessa família se converteu lá na clínica, vendo o nosso trabalho. Ele se converteu, o Zeca. E ele me ajudava muito. E ele estava se preparando para se casar. Como a clínica ia fechar 4 de abril e ela fechou 5 de fevereiro, ela fechou bem antes, a juíza fechou. Ela disse, você tem que levar eles de uma vez. E a casa que as irmãs deram estava em reforma, ele falou, leva para minha casa. Olha só. Não, a gente muda a data do casamento. Não, leva para minha casa. A casa tem banco, uns quartos e tal. Não, a esposa vai entender, fica tranquilo. E eu levei, então. Nós temos foto, temos filme disso, né? E os meninos foram para aquela grande casa do Zeca, com piscina, sauna, cheio de quartos. E eu lembro que o quarto do casal, nós fizemos uma capela com o Santíssimo. Porque eu cheguei perto do Padre Paulo, que hoje é o bispo de Uberlândia, Dom Paulo Machado. Falei, Dom Paulo, se Jesus não chegar, nós não vamos entrar na casa. Ele nos pediu essas crianças, vamos lá. Ele disse, eu sabia que você ia pedir isso. E eu falei, Zeca, fez uma capela. Tem como nós tirarmos a cama do casal e botarmos banco? Ele falou, faça, eu quero isso na minha casa. Aquela casa é feita para o meu matrimônio, agora vai entrar Jesus. E ali nós ficamos um mês. Que legal o Zeca, né? Um mês e ele sustentando. Gostei imagina, do Zeca. Ele deu fraldas, ele deu alimentação. E eu lembro, nós mexendo nas coisas da noiva, né? Assim, prato, máquina de lavar. Tudo da noiva. Lavar roupa, tudo, né? Vocês estavam estreando a casa dela. E hoje a gente sempre comenta isso com eles dois, né? Ela fala... E ela ficou numa boa? Ela ficou tranquila. Ah, que legal. Ela não apareceu lá para dizer assim, estou tranquila que vocês estão na minha casa. Mas o marido disse, Tony, fica...
Mas ela concordou, mas ele ela falou casou uma com coisa ele. que é muito interessante. Essas vidas estão acabando. Tudo que eu tenho isso aqui acaba. Isso aqui é pedra, é piscina, isso aí é mato, isso aí, não precisa nada disso. Verdade. Eles não, estão de viver agora. E depois, logo conseguimos uma casa maior, que era a casa das irmãs deu, e aí começou a nossa vida com esse grupo e a instituição fechou. Dali para cá começa Jesus Menino a ir para o mundo, né?